Olá, irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma aula de nossa escola dominical. Nós estamos chegando à última parte do nosso estudo, baseado no livro Cristão Presbiteriano de Sean Lucas. E hoje nós vamos falar sobre a natureza do poder da igreja. Vamos entender um pouco sobre isso. E na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse tema, mas mais focados na questão do oficialato da igreja, na questão da organização, na ordem eclesiástica, e nós vamos trazer um pouco de conhecimento, não só sobre o aspecto formal de como as coisas funcionam, o que são os oficiais, como se organiza a igreja presbiteriana, mas também falar do porquê essas coisas são assim, baseados fundamentalmente na natureza do poder da igreja. Nós nos reunimos em nome de Jesus, e isso tem uma importância muito grande para nós, existe uma implicação muito grande, um significado muito grande nisso. Bom, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, ó Deus, em que estudaremos a Tua Palavra, que o Senhor possa falar também aos nossos corações, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Ao longo de nosso curso, nós tivemos uma importante aula que falou a respeito das marcas da verdadeira igreja. Marcas que são reconhecidas desde a igreja apostólica, desde o livro de Atos e passando por todas as cartas dos apóstolos, nós vemos uma igreja que preservava valores e princípios como a pregação, como os sacramentos e como a disciplina eclesiástica. Vimos também logo no início de nossa lição, nas primeiras aulas, sobre a natureza da igreja bíblica, que pode ser a nossa igreja local, a comunidade em que nos reunimos como indivíduos, como amigos, como irmãos, mas ela também pode ser regional no conjunto de todas as igrejas relacionadas à nossa denominação, e no nosso caso federativo, como também pode congregar todo o conjunto dos crentes, toda a universalidade dos crentes, tornando essa igreja universal, não limitada ao nosso bairro, à nossa cidade, ao nosso país, mas também envolvendo toda a universalidade dos crentes em todo o mundo. E podemos falar um pouco também sobre o poder eclesiástico. Quando falamos de poder eclesiástico, temos que pensar a respeito da autoridade da igreja. De onde veio o poder da igreja? Era comum nos anos 70 e 80 fazerem referências em eventos públicos às autoridades civis, às autoridades militares e às autoridades eclesiásticas, como se o poder da igreja pudesse ter qualquer relação com a unidade desse mundo. O fato é que, por mais que possamos reconhecer a importância das autoridades da igreja, nós temos que lembrar que o poder da igreja não emana de seus membros, não emana de suas relações políticas, mas ela emana especialmente do poder espiritual dado por Deus através da palavra e da presença do Espírito Santo. E o que é de fato esse poder espiritual, esse poder eclesiástico e a autoridade da igreja? De onde ela surge? No catolicismo romano, a palavra da igreja, aquilo que a igreja declara, é, na percepção católica, a palavra de Cristo. De forma que a posição da igreja ela é final a respeito da vida do fiel. Há, por exemplo, a compreensão da infalibilidade papal ou da importância e o peso de importância semelhante à Escritura da tradição da igreja. Não é esse tipo de poder que nós nos referimos quando falamos do poder espiritual da igreja. Esse tipo de poder nada tem a ver com a Escritura e nada tem a ver com aquilo que é a revelação de Deus para as nossas vidas. Muitos evangélicos, no entanto, tentam alimentar em suas comunidades a ideia desse poder sobre a vida das pessoas e da infalibilidade da palavra da igreja a respeito de questões cotidianas da vida do fiel. Como se pudesse definir tudo a respeito da vida, sobre casamento, sobre negócios, entre outros valores. Por outro lado, muitas pessoas não querem observar tanto a importância da igreja em suas vidas e pensam nela como uma entidade que não possui um poder verdadeiro, ou como se fosse um ajuntamento voluntário que pode ter suas resoluções desprezadas pelos crentes,
como, por exemplo, acontece em pessoas que são, aliás, em comunidades como igrejas que não possuem um quadro, um hall de membros, que não possuem membresia, que prestam um serviço ministerial. Essas igrejas é muito comum observar a ausência de uma disciplina, onde alguém que venha ser visto numa condição de pecado e que precise que seja aplicada a disciplina, pode simplesmente rejeitar essa disciplina e mudar-se para outra comunidade, covardemente não enfrentar as consequências dos seus atos e daquilo que ele realiza de coisas erradas. O fato é que o poder da igreja, ele não está nem no controle absoluto da vida dos seus fiéis, mas também não está no desprezo absoluto da disciplina da igreja. Então, qual é o poder espiritual da igreja? O poder espiritual da igreja se manifesta na sua declaração. A igreja ela tem o poder de declarar aquilo que Cristo, em sua palavra, a respeito disse, aquilo que Cristo disse em sua palavra, a respeito da doutrina, das ordenanças e das disciplinas. A igreja também tem o poder de requerer obediência de seus membros, naquilo que suas declarações de fé concordam com a palavra de Deus. E de alguma forma podemos então compreender que os crentes que se tornam membros de uma determinada comunidade evangélica, eles se submetem à supervisão de sua igreja, para regular suas condutas à luz do ensino da Escritura. Isso, de fato, vai envolver diversas decisões. Decisões que tomamos no trabalho, decisões que tomamos na família, decisões que tomamos a respeito de minha própria vida. Mas isso não significa que a igreja terá o controle absoluto sobre as suas decisões, mas que as doutrinas, as ordenanças e as disciplinas poderão ser aplicadas e devem ser levadas em consideração pelos seus membros, de forma que quando algum membro resolve se desviar dessas doutrinas, dessas ordenanças e dessas disciplinas, ele também pode ser questionado pela igreja, pode ser exortado pela igreja para que ele volte a andar nos caminhos que concordam com a palavra de Deus, de acordo com sua declaração de fé. Esse é o poder da igreja sobre a vida do crente. Não pode ser desprezada pelo crente. A igreja ela tem poder sobre a sua vida, porque há uma submissão real, espiritual, que foi concedida no momento em que você entregou sua vida a Jesus. Mas a igreja ela não pode se tornar abusiva, querendo controlar a sua vida, controlar as suas decisões. É fato que em qualquer comunidade que nós venhamos a participar, seja ela evangélica, seja ela para-eclesiástica, seja ela uma escola, uma sociedade da qual você se reúne, ela possui regras e disciplinas. E essas disciplinas são aplicadas aos seus membros. Não é diferente na vida da igreja. Mas nós temos que entender que não se trata de um ajuntamento voluntário. Não se trata de uma reunião de amigos ou uma reunião de negócios. Se trata de uma igreja que tem um caráter espiritual, que está fundamentada nas doutrinas de Cristo Jesus, de forma que a igreja ela é, sim, o ambiente mais importante da sua vida. Um ambiente onde você deve levar em consideração aquilo que ela prega e aquilo que ela diz. E para essa organização, a igreja ela se constitui como outras sociedades com suas lideranças. No nosso caso, no caso da igreja e da igreja presbiteriana, vemos que a igreja ela possui ofícios que demonstram os ministérios que são ali realizados. Por exemplo, os oficiais eleitos pela igreja, eles representam o grupo e organizam o trabalho da igreja. A igreja também possui leis que orientam o seu funcionamento. Tanto a representação deve obedecer às leis, quanto também aqueles que são representados obedecem a essas leis, de formas que o trabalho pode ser organizado com ordem e disciplina, para que se evidencie essa autoridade espiritual também da vida da igreja. Mas o poder espiritual da igreja não está relacionado apenas às suas leis e aos seus ofícios. Até porque, se pudéssemos fazer uma comparação, outras sociedades e outras organizações também possuem os mesmos critérios de oficialato e de legalidade de suas ações
por meio de declarações, de estatutos, entre outras questões. O poder espiritual da igreja, ele está principalmente relacionado à missão e aos meios espirituais pelos quais a igreja funciona. Se ignorarmos a missão da igreja e se ignorarmos os meios espirituais orientados pela palavra de Deus, a igreja não é nada mais do que uma mera organização que pode ser desfeita, que pode ser desconsiderada, abandonada, desprezada ou supervalorizada para além de elementos sociais relacionados ao convívio da igreja. O poder espiritual da igreja ele está na declaração de sua doutrina, no direito da igreja de declarar e testemunhar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A igreja também ela deve declarar e afirmar o que crê e o que ela não crê. De forma que a igreja ela não é obrigada e não deve, à luz das Escrituras, aceitar qualquer doutrina, qualquer valor como espiritual ou qualquer valor como ético, se não estiver exclusivamente relacionado à sua declaração doutrinária. A igreja também ela tem o direito de ordenar o culto, ministrar os sacramentos e governar os seus afazeres. De forma que a igreja ela deve praticar os elementos bíblicos relacionados ao culto, deve realizar os batismos e as ceias e requerê-los daqueles a quem admite o ofício, como, por exemplo, os oficiais, pastores e presbíteros e diáconos, que devem participar do culto, que devem promover o culto, que devem promover esses elementos bíblicos para o bem da igreja. De forma que receber o ensino da doutrina, receber o batismo e receber a ceia é um direito de seus membros e que deve ser requerido dos seus oficiais. A igreja também ela tem o direito de disciplinar os seus membros. Aí, semelhantemente a outras instituições que disciplinam os seus membros quando eles não cumprem com os estatutos, a igreja também deve exercer a sua disciplina de uma forma espiritual, à luz da palavra de Deus, orientadas pelo amor cristão, e requerer dos membros os padrões aceitáveis que estejam de acordo com a doutrina da igreja, de forma que não podemos aceitar aquilo que a igreja não concorda ou não aceita como padrão para a família, padrão para os relacionamentos, padrão para as condutas e dos negócios, a honestidade, entre outros valores que estão relacionados à comunidade evangélica. A igreja também tem o direito de reclamar dos membros quanto às suas condutas pecaminosas, de forma que ela deve admoestar, censurar e excluir, que são as penas da igreja. E a igreja também pode absolver os seus membros quando reconhece neles o arrependimento real e o cumprimento das obrigações que o retornam aos elementos relacionados à sua doutrina. Portanto, temos que lembrar que o poder da igreja ele está relacionado à missão dela, que é a edificação do crente, que é o crescimento da igreja, o fortalecimento do corpo de Cristo, a evangelização. E os meios pelos quais nós fazemos isso são os meios espirituais, orientados pela palavra de Deus, pela direção do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas esses direitos, eles pertencem à igreja, mas eles podem ser questionados. Sim, todo direito pode ser questionado. Os direitos de declaração, os direitos de culto, os direitos de disciplina podem não ser aceitos pela sociedade, podem até mesmo ser impedidos pelo governo secular. O fato é que esses direitos da igreja são também a missão e eles não estão isentos de perseguições, de forma que ao exercermos o bom evangelho, a boa doutrina, a sã doutrina do Senhor, é muito possível, é muito provável que seremos de alguma forma, em algum grau, perseguidos por causa daquilo que cremos. E isso é para nós um desafio, mas também um privilégio de sabermos que estamos fazendo isso por causa de Cristo. E não seria diferente, já fomos avisados pelo próprio Cristo dessa situação. Mas não podemos, como igreja, abdicar dos direitos e
e dos deveres que estão relacionados à missão evangélica. Mas quem então me dá esse direito? Quem dá esse direito, apesar de poder ser questionado pelos homens? Veja o que diz Mateus 16:19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. É de Cristo que surge o poder da igreja. É da pessoa de Jesus que nos é dado os direitos relacionados. Mas o próprio Cristo, ele foi crucificado. O próprio Cristo foi perseguido. Os apóstolos foram perseguidos. Muitos deles foram martirizados. Mas a igreja permanece firme, constante e atuante com base naquilo que Cristo determinou como sua missão. E esse é o direito dado por Deus, o poder espiritual da igreja de pregar o evangelho, de cumprir a missão, de edificar os crentes. O poder da igreja, o poder espiritual da igreja, ele é dado por nós como um direito de declararmos aquilo que cremos. Mas há um outro poder, um poder que é o poder do Estado, do governo. Esse Estado ele pode não concordar com o direito da igreja, pode perseguir a igreja. Temos que lembrar daquilo que Paulo fala em Romanos, no capítulo 13, no verso 1, que ele diz: cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Mas à frente ele vai dizer que o ministro, a autoridade, é ministro de Deus para o bem da igreja. Mas quando o caminho é mau, e ele orienta para que nós venhamos a temer, pois essa mesma autoridade ela pode ser o ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É nesse sentido que podemos compreender que, embora o Estado esteja separado da igreja na condição de Estado laico, a igreja também se encontra separada. O poder do Estado, de alguma forma, está limitado às ações políticas e civis que estão relacionadas à cobrança de impostos, estão relacionadas à declaração de guerra, à defesa de seus cidadãos e à punição, aos infratores que descumprem as leis civis. O fato é que esse poder do Estado ele é dado por Deus para o bem, mas também pode ser dado por Deus para o mal, quando o caminho é mau. A nossa confissão de fé deixa muito claro que a igreja deve permanecer separada do Estado, separada desse poder. Ela orienta os nossos sínodos e concílios que não devem discutir nem determinar coisa alguma que não seja relacionada à igreja, que não deve imiscuir-se, estar se envolvendo diretamente nos negócios civis do Estado, a não ser por humilde petição em casos extraordinários ou por conselhos em satisfação de consciência, se o magistrado civil os convidar a fazê-lo. De forma que o Estado deve permanecer separado da igreja e vice-versa. Mas redirecionando o tema novamente à questão do poder da igreja, temos que lembrar que esse poder espiritual da igreja, que se distingue do poder do Estado ou da forma de organização do Estado, ela nos mostra que Jesus é a fonte desse poder. Se esse poder é espiritual, Jesus ele é a fonte do poder da igreja. A igreja ela somente tem acesso a Deus e somente pode exercer os seus direitos e desfrutar dos seus benefícios se estiver ou se for por meio de Jesus Cristo. Isso deve mover a consciência da igreja para compreender a sua importância espiritual. Deve levar a ela a submissão ao senhorio de Jesus Cristo no cumprimento da missão evangélica, em especial da comissão dada por Cristo de ir e pregar o evangelho, fazer discípulos, pregar e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se essa é a missão evangélica da igreja, há ainda outra missão, que também está relacionada à submissão à vontade de Deus, que é a caridade, que é o bem ao próximo. De forma que tanto a caridade quanto a pregação do evangelho
se tornam a missão da igreja, porque esta é a vontade de Cristo. Veja o que diz Efésios no capítulo 1. E sujeitou a seus pés todas as coisas, e o constituiu chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, receptáculo daquele que enche todas as coisas sob todos os aspectos. Cristo, ele é o cabeça desse corpo. Cristo é o chefe supremo da igreja. E é a vontade de Cristo, segundo a consciência cristã, segundo a submissão às orientações de Cristo e ao seu senhorio, que a igreja então pode exercer o seu poder. Essa é a fonte do poder da igreja. Conquanto Cristo seja a fonte do poder da igreja, de fato, a palavra de Deus, a Bíblia, é a lei e o limite do poder dessa igreja. De forma que não podemos fazer nada que não esteja de acordo com a Escritura ou dentro da Escritura. A Bíblia é muito mais do que uma regra de fé e de prática. É dentro dela e nos limites dela que encontramos os parâmetros de consciência e amor, os parâmetros com os quais orientamos as nossas relações, os parâmetros com os quais orientamos a nossa ordem, e tudo aquilo que devemos fazer deve estar de acordo com esses princípios. É certo que a palavra de Deus não nos diz o como devemos nos vestir a respeito de que cor usar ou que adornos utilizarmos em nossas roupas e em nossos acessórios. Mas ela nos manda conviver de forma decente, evitando, por exemplo, a sensualidade. Ela não define exatamente que tipo de comida nós temos que ter, mas define que tipo de práticas nós temos que ter relacionadas à não glutonaria ou ao não vício, ao não exagero e desperdício com as coisas. Então, há muitos princípios básicos e fundamentais do cotidiano, mas vai muito além disso. Ela traz elementos que estão relacionados ao culto, à adoração, ao louvor, à maneira como nós nos portamos e devemos nos comportar diante da presença de Deus. Como também exercer a sua vontade, executar a sua vontade e exercer os ofícios que estamos relacionados a eles, por meio da igreja. A igreja, então, a Bíblia, então, ela orienta esses princípios de ordem que delas se extraem, como, por exemplo, o Manual Presbiteriano, as confissões e os catecismos, que são também orientações para o nosso cotidiano e que são extraídos daquilo que é a ordenança bíblica para as nossas vidas. Vemos então que há elementos de cultos e circunstâncias de cultos que nós precisamos observar com base na Escritura e que estão, de alguma forma, descritos nos nossos manuais de confissões. O governo eclesiástico, a forma de organizarmos a nossa liderança, o poder dessa liderança, os limites dessa liderança, a aplicação da disciplina, o processo de investigação, o suasório, a pena, a absolvição, todos esses elementos que são as marcas distintivas de uma igreja verdadeira, eles estão orientados em nossos manuais, eles estão orientados em nossas confissões, extraindo-se esses elementos exclusivamente da Escritura, que é a nossa regra de fé e prática. Então, o poder da igreja, ele é limitado pela lei que é estabelecida na Escritura, pelos limites que vêm da palavra de Deus para a vida eclesiástica. Não existe uma autoridade ou um ofício na igreja que seja o detentor de todo o conhecimento e de todo o poder da igreja. O poder da igreja, ele é dado pela Escritura, na pessoa de Cristo, e ele é conferido a todo o corpo da igreja, líderes e liderados. De forma que a igreja exerce a sua autoridade por meio da assembleia, que é constituída para escolher e para orientar a ordenação de oficiais da igreja. Essa igreja também reconhece, por exemplo, a vocação de determinados indivíduos para que se tornem pastores em sua igreja. E esse reconhecimento leva, então, o conselho a tomar a decisão de enviá-lo para o estudo teológico e para a formação pastoral, e posteriormente o ordena como ministro. De forma que a igreja é esse corpo integrado, onde o poder se manifesta tanto nos líderes como liderados, desde a escolha e o reconhecimento
até a ordenação e o exercício das atividades da igreja. O corpo todo participa, então, desse ambiente de poder que é dado à vida da igreja. A respeito, então, desses oficiais, dos líderes da igreja, que são escolhidos pelos liderados, nós vamos fazer alguns comentários que estão extraídos especificamente do nosso manual presbiteriano, da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Temos então aqui, em primeiro destaque, os ministros do Evangelho, os pastores. Essa é uma vocação espiritual, uma aprovação, tanto é uma vocação do Espírito Santo, que motiva então o indivíduo a optar por esse ministério, como também há uma aprovação do povo de Deus, um reconhecimento da igreja, que inclusive é um dos requisitos para o envio dele como candidato ao ministério. É necessário ter a aprovação do povo de Deus. Essa aprovação se dá não somente pelo reconhecimento da igreja, quanto também pela decisão do conselho daqueles que representam o povo da igreja, de encaminhar essa pessoa a esse ministério. O ofício ele é consagrado, né? O poder, então, de disciplinar o culto, ele é exercido pelos oficiais individualmente, somente por aqueles que estão, então, comissionados pela igreja para exercer essa autoridade, um ofício consagrado. O resultado é que a autoridade para pregar o evangelho, para ministrar os sacramentos, para invocar a bênção apostólica, ela é recebida mediante um chamado feito à igreja local e pelos poderes concedidos por um presbitério. Então, esse ofício consagrado, ele é reconhecido pela igreja e ele é concedido por meio de um presbitério, e ninguém pode tomar para si tais responsabilidades. Então, é assim que se forma o ministro do evangelho, o pastor da igreja local. O pastor da igreja local, ele é um membro ex officio do respectivo presbitério, ele é membro do presbitério e é membro ex officio do conselho da igreja, quando ele é o pastor daquela igreja, de forma que ele está ali com aquela missão de pastorear aquele povo naquela localidade. Mas ele ainda é um ministro consagrado, um oficial consagrado, mesmo em outras comunidades, para o exercício da sua vocação, quando ele é então requisitado a isso. A relação do pastor com a igreja, dos ministros do evangelho, ela pode se dar de forma efetiva, quando ele é eleito pela assembleia da igreja ou quando ele é designado para aquela igreja por meio do presbitério. Ele possui uma jurisdição sobre sua igreja, de forma que ele governa o conselho e governa a comunidade juntamente com o conselho. E ele possui responsabilidades eclesiásticas e também responsabilidades civis, uma vez que ele responde tanto pelas necessidades da igreja local, quanto também responde civilmente a respeito de sua organização, de sua condição contábil e de todas as outras obrigações civis que estão relacionadas àquela comunidade eclesiástica. O pastor efetivo, ele pode ter à sua disposição pastores auxiliares, que são convidados por esse pastor e pelo conselho, mas também designados pelo presbitério, é possível isso também. Esse pastor auxiliar, ele possui uma indicação desse pastor efetivo, aprovado então pelo presbitério, e sua atuação local é definida pelo pastor efetivo, de maneira que esse pastor auxiliar, ele é orientado por meio do pastor efetivo ao exercício de suas atividades dentro da comunidade local. Não poderia ser diferente. O pastor evangelista e missionário são aqueles que estão designados para determinadas comunidades e também para missões, para pregar o evangelho, normalmente para criar novas igrejas e criar novas comunidades e cuidar desse povo de Deus também em locais mais remotos e em condições não muito favoráveis como as condições urbanas.
O título dado aos pastores presbiterianos é o de reverendo, que diz respeito àquele que é digno de reverência. Conquanto isso tem implicações de diversas sortes, nós podemos de fato entender aquilo que diz lá em Hebreus capítulo 13, no verso 7, que diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. É nesse sentido que esse título de reverência, ele pode, digno de reverência, o reverendo pode talvez ser aplicado aos pastores presbiterianos. Normalmente, o pastor daquela comunidade local, ele é o pastor daquele povo, então não há problema algum em chamá-lo de pastor. E pastores presbiterianos em outras comunidades são chamados pelos externos de reverendo, mais por uma questão de ordem e no sentido de reconhecer essa dignidade e esse papel. Mas ele é pastor de sua comunidade local. E essa relação de pastoreio, ela é uma relação de pastoreio mesmo, de rural, né, como a gente poderia dizer, agrária, né, essa condição pecuária, vamos assim dizer. A gente brinca dessa forma, mas de fato é assim que a Bíblia nos orienta. O pastor, ele é responsável por um rebanho de ovelhas, e ele deve então orar com esse rebanho, orar por este rebanho, apacentar esse rebanho por meio da doutrina cristã, exercer suas funções com zelo, orientando, atendendo às atividades da igreja, a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus, prestar assistência pastoral, instruir neófitos, dedicar a atenção à infância, à mocidade, bem como os necessitados, aflitos, enfermos e desviados, e exercer, juntamente com os presbíteros, o poder coletivo da igreja. Quantas às obrigações e as funções que estão descritas em nossa Constituição de A a F, nós podemos falar dessa relação pastoril, essa relação que nos remete à ideia de um pastor que leva as suas ovelhas ao local de alimentação, ao local de repouso, ao local para beberem água, ao local para serem tratadas e cuidados, protege dos perigos, e há um relacionamento de comunidade, de forma que essas ovelhas reconhecem o seu pastor e o acolhem também no momento do frio, no momento das dificuldades, e essa relação ela se estabelece entre o pastor e a sua igreja. E no campo do governo, ele exerce junto com os presbíteros o poder coletivo. Ele não toma decisões sozinhas relacionadas ao cuidado do rebanho, à administração do rebanho. Ele precisa do apoio desses presbíteros. Em nossa igreja isso funciona, graças a Deus, muito bem. De forma que todas as vezes em que alguém tem alguma dificuldade, nós vemos com muita frequência que procurem os presbíteros, os presbíteros repassam isso ao pastor que cuida pastoralmente de suas ovelhas, de forma que juntos colaboram para a edificação do povo de Deus. Aos oficiais presbíteros é definido então pela nossa Constituição o governo e a administração de uma igreja local, que compete a esse conselho, que se compõe de pastor ou pastores, se houverem auxiliares, e dos presbíteros também, que são eleitos pela comunidade. O presbítero regente, que é o representante imediato do povo, eleito e ordenado pelo conselho, eleito pela igreja e ordenado pelo conselho, para juntamente com o pastor exercer o governo, a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertence, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso ele então é eleito e designado. Nós temos uma importante orientação disso por Paulo, feita a Tito, a respeito do caráter desse presbítero, alguém que seja irrepreensível, homem de uma só mulher, crente, com filhos crentes, para que não seja acusado de dissolução, que não sejam insubordinados, irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância,
hospitaleiro, amigo, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, que seja apegado à palavra fiel. Meus irmãos, um presbítero assim, ele tem capacidade de exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja. O presbítero ele tem nos concílios da igreja a autoridade igual à dos ministros do evangelho, de forma que pastores e presbíteros compartilham desse governo de forma idêntica. O poder jurisdicional, no entanto, do presbítero ele está limitado à sua localidade e ao seu concílio, quando representa a igreja local no presbitério e o presbitério nos concílios então superiores. Um presbítero é um oficial ordenado que não perde a sua ordenação quando vence o seu mandato ou quando entra em disponibilidade. Ele mantém a sua ordenação, mas ele deixa de exercer a sua autoridade, esse poder de jurisdição, quando encerra-se então o seu mandato. E quais as funções então desse presbítero? Levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Isso vemos muito claramente na Igreja Presbiteriana da Vila Tele-Brasília. Pessoas que procuram os presbíteros e presbíteros que estão atentos à vida da comunidade e que admoestam e que orientam e que, quando não conseguem, trazem isso ao conhecimento do conselho para que seja tratado também pastoralmente, auxiliando o pastor no trabalho de visitas, na instrução de neófitos. Trabalha também para consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude, orar com os crentes e pelos crentes, informar o pastor os casos de doenças e aflições, distribuir os elementos da Santa Ceia, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais e representar o conselho no presbitério, este nos sínodos e no Supremo Concílio. A parte na ordenação de ministros é porque o pastor, o ministro do Evangelho, é o chamado presbítero docente. Então ele possui autoridade igual à do presbítero no que diz respeito à convivência da vida da igreja e no cuidado para com o povo de Deus. E ele possui, como já falamos, a mesma autoridade que os ministros nos concílios da igreja, nos sínodos e nos supremos concílios, quando ele então está representando aqueles que o elegeram e o designaram. Por fim, falamos dos diáconos, aqueles que foram instituídos lá no livro de Atos, no capítulo 6, e para os quais há também recomendações em 1 Timóteo, de 3 a 8, a respeito de seu caráter e da maneira como devem também ser reconhecidos pela vida da igreja. Respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa, experimentados, que se mostrem irrepreensíveis e exerçam o diaconato, exerçam o serviço à igreja, aos cuidados da igreja. É importante observar que não se trata de um oficial menor na igreja, se trata de um outro ofício. Não é um presbítero, é um diácono. Da mesma forma que o poder de um diácono não é exercido por um presbítero se ele não tiver assim o chamado. É possível que uma pessoa tenha o ofício de diácono por um tempo em sua vida e depois seja eleito a presbítero, ou vice-versa, pessoas que se tornaram presbíteros regentes e que, ao vencerem os seus mandatos, são eleitos para o diaconato. Não há qualquer prejuízo ou demérito nessa questão, porque se trata de fato de um outro ofício. E temos que entender os ofícios não como uma orientação hierárquica. Não temos o poder como no estado da hierarquia, onde um manda no outro. Na verdade, todos somos mandados pela mesma Escritura Sagrada. Temos todos a mesma missão e temos todos a mesma fonte de poder. Só existe um cabeça na igreja e esse é Cristo. O diácono, ele é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho da igreja para, sob a supervisão deste, dedicar-se à arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, à manutenção da ordem e a reverência nos lugares reservados ao serviço divino e a exercer a fiscalização
para que haja boa ordem na casa de Deus e nas suas dependências. Temos que lembrar que o ofício do diaconato ele é extremamente relevante para que nós possamos ter o culto, para que nós possamos exercer nossa adoração de uma forma plena e correta. O culto ele é um ambiente especial e o mais importante serviço da igreja. E cabe ao diácono cuidar para que haja boa ordem, de forma que o culto só é possível quando há bons diáconos em uma determinada igreja. Por isso, meus irmãos, é importante que valorizemos esse serviço, que respeitemos as orientações que nos são dadas pelos diáconos, para que haja, de fato, a preservação, a reverência e a ordem, que é uma das características do culto. É um dos elementos essenciais para a ortodoxia de nossa igreja. E queremos concluir com a palavra de Paulo em Efésios, no capítulo 4, que diz assim: e por ele, Cristo, que todo o corpo, coordenado e unido por conexões que estão a seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento, visando a sua plena edificação na caridade. Para exercermos a função da igreja, para termos a plena edificação do corpo de Cristo, para cumprirmos com a missão evangélica de pregar o evangelho, de edificar a igreja e de cuidar dos necessitados, precisamos ter um corpo que trabalhe de forma adequada, cada um trabalhando na atividade que lhe é própria. Lembrando que o poder da igreja não é exercido apenas por meio de seus oficiais, mas também por meio dos liderados, nas assembleias, de forma que é necessário que a igreja esteja em oração, para que sejam formados líderes conforme o coração de Deus, para que sejam escolhidos líderes que representem a mensagem de Cristo, a vontade de Cristo, e que possam esses líderes continuar a trabalhar sempre à luz da lei de Deus, sempre à luz das Escrituras, orientados pelo poder do Espírito Santo, de forma que esse poder ele seja pleno na vida de cada um de nós, abençoando cada um de nós, abençoando nossas famílias e cuidando uns dos outros, para que sejamos plenamente edificados na caridade. Que Deus nos abençoe enquanto igreja, abençoe a sua vida e que, se você se sente tocado para ser um oficial da igreja, ore por isso. Peça aos irmãos que orem por isso, para que o Senhor confirme em sua vida esse ministério. Que Deus nos abençoe.